E aí, turma da EJA, que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então vem comigo, porque hoje eu, Andressa Sacramento, quero continuar desvendando aí esses mistérios da matemática. E hoje a gente vai tratar de grandezas e medidas, problemas envolvendo medidas e valor monetário. Tá? Eu quero aqui que vocês saiam entendendo um pouco, né? E resolvendo ou elaborando problemas que envolvam medidas de comprimento, área, massa, capacidade, tempo e valor monetário. Mas calma aí que eu vou me deter mais aí à medida de massa hoje, tá, gente? Porque como o tempo é curto, então vou fazer a relação aí da medida de massa com valor monetário para que a gente possa trabalhar esses dois. E aí medidas de comprimento, área, capacidade e tempo, vocês vão trabalhando juntinho aí com os professores de vocês, ok? Então, vamos começar o quê? Pensando, porque como vocês sabem, eu gosto muito de trazer um probleminha para que a gente possa começar a pensar e aí debater o nosso tema. Felício tem uma lanchonete onde vende diversos tipos de comidas. Para que seus clientes pudessem ver claramente o que ele vende e seus preços também, ele criou a tabela ao lado. Então, olha aqui a tabela, lanchonete, o melhor sabor. E aí tem ó, o sanduíche natural, pequeno, 100 gramas, custa R$ 8,50. O grande, 250 gramas, R$ 10,50. Suco natural, copo de 200 ml, R$ 4,79. Né? Copo, 350 ml, também aqui, ó, R$ 6,59. Também ó, entra aí a questão de capacidade, olha que a gente vai entrar com quilogramas e capacidade, tá? Então, olha só aqui, ó, pote pequeno da salada de frutas, 150 gramas, R$ 5,29. Pote grande, 250 gramas, R$ 7,50. E a torta pequena, 500 gramas, R$ 12,38. E a torta grande de 1 quilo, R$ 24,76. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aí, a gente vai se deter muito mais à medida de massa, mas a gente está vendo aí que tem também capacidade aqui, ó, na questão do suco, beleza? Mas eu vou me deter mais à grandeza relacionada aí à massa. Então vamos lá. Quantas gramas há em 2 potes grandes de salada de fruta? Olha que eu tenho aí, ó, 4 perguntinhas, hein? Então se liga bem direitinho nessas perguntinhas, porque é o que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente quer saber na letra A quantas gramas há em 2 potes grandes de salada de frutas. Na letra B, Ana comprou 3 tortas pequenas e Sueli comprou 2 tortas grandes. Em massa, quem comprou a maior quantidade? Qual o valor da compra de cada uma? Opa, a gente vai ter que se deter aí a ver essa resolução, ok? Carla, na letra C, comprou uma torta grande e um pote grande de salada de frutas. Qual a massa total de seu pedido e qual o valor de sua compra? E quantos sanduíches grandes são necessários para se obter 1 quilograma? E aí, qual preço pagaria por esses sanduíches? Beleza? Então, a gente vai ver aí essas perguntinhas. Antes, eu quero relembrar um pouquinho de medida de massa, para que a gente possa lembrar aí a ideia da medida de massa. A gente vai precisar também da transformação de medidas aqui para a resolução de alguns. E aí eu quero lembrar a vocês, quando necessitamos comprar carne, verduras, frutas, legumes, arroz, feijão, açúcar e outros produtos, utilizamos as medidas de massa, como o grama e o quilograma. O grama é a principal medida de massa existente. As medidas maiores são chamadas de múltiplos e as menores submúltiplos. Lembra lá que eu acho que a gente já trabalhou a de comprimento, aqui a ideia de comprimento, aquela representação em que o metro tem 1 metro, aí as medidas menores que são os submúltiplos, né? E as medidas maiores que são os múltiplos, né? Relacionado ao metro, que aí a gente tem quilômetro, né? Hectômetro, centímetro, decímetro, e aí milímetro. Então, lembra aí, a gente vai ter essa mesma representação aqui com a medida de massa, só que utilizando o grama como medida principal dessa representação da medida de massa, tá? E aí,
olhando aqui essa representação aqui da transformação das medidas, a gente observa o que, ó, no eixo central aqui, ó, tem o grama, que é a medida principal relacionada aí à representação da medida de massa. E aí a gente tem quem? Quilograma, hectograma, decagrama. Aqui a gente tem quem? Decigrama, centigrama e miligrama, ok? O que é que a gente pode ter aí como representação? Como múltiplos do grama, temos decagrama, olha ela aqui, é esse aqui que eu falei, o hectograma e o quilograma. E os submúltiplos, decigrama, centigrama e miligrama, tá? E aí, por que essa representação aqui de transformação? Porque a cada medida, se eu multiplicar por 10, eu vou estar passando para uma outra medida. Ou para uma medida que é menor ou para uma medida maior. Fazendo a transformação aqui, ó, para chegar a 1000 gramas, eu vou multiplicando de 10 em 10. Então, ó, de 1 quilograma para hectograma, eu vou ter o quê? 10 hectogramas. Por quê? Porque eu multipliquei por 10. 1 vezes 10, 10. Se eu quero fazer aqui agora para o decagrama, eu multiplico novamente por 10. E aí eu vou ter o quê? 100 decagramas. E chegando no grama, eu multipliquei novamente por 10. Eu multipliquei 3 vezes pelo número 10. 10 vezes 10 vezes 10, que vai me dar 1000 gramas, ok? Presta bem atenção a isso aí que a gente vai precisar para as resoluções. Então vamos lá. Vamos lembrar aí só um pouquinho do sistema monetário, para poder a gente compreender essa ideia. Então, para comprar ou vender alguma coisa, usamos o dinheiro. Ele pode ser representado em papel, chamamos de nota ou cédula, ou em moeda. No Brasil, a moeda que usamos é o real e a representação do seu símbolo, né, que representa o dinheiro no Brasil, é o R e o cifrão. É isso aí, tranquilo, só para a gente relembrar. E lembrar também de onde vêm as moedas. As moedas do real são fabricadas pela Casa da Moeda do Brasil, órgão do governo federal criado em 1694. A Casa da Moeda é responsável por produzir todo o dinheiro que utilizamos para pagar nossas contas. Então, esse dinheiro não inclui só moedas, mas também as cédulas do real. Beleza? Então, presta bem atenção aí à representação. A gente vê que tem as moedas têm uma representação do número decimal. Então, ó, 5 centavos, 5 centésimos. Ah, professora, por quê? Porque esse 5 aí está sendo dividido por 100. Se eu vou dividir por 100, eu vou ter após a vírgula 2 zeros, não estou representando 2 zeros lá, então vou ter 2 números após a vírgula. Então é como se eu estivesse dividindo por 100, tá? Ok? Deu para entender? E assim sucessivamente o restante aí das moedas. Beleza? Então se liga aí nessa parte decimal, porque é importante que a gente utilize essa operação de forma correta. Beleza? Então, vamos agora ver as notas. Vejam aí que as notas trazem uma referência de um número inteiro. Ah, professora, por que inteiro? Porque o valor dessa nota está antes da vírgula. Lembra lá que a gente precisa lembrar da ideia de números decimais com a parte inteira que vem antes da vírgula e a parte decimal que vem depois da vírgula? Então, a gente tem a representação da nota como o valor do número inteiro, né, dentro dos números decimais, e a moeda, os centavos aí representam a parte decimal, né, desse representação numérica aí relacionada ao valor monetário. Beleza? Então vamos lá. Vamos seguir então para a gente entender. A gente já viu lá, né, aquela tabela, eu trouxe os valores aqui de tudo que a gente vai usar. Então eu não vou me deter lá a tabela não devido ao nosso tempo. Então na letra A aqui, quantos gramas há em 2 potes grandes de salada de fruta? Se a gente sabe que um pote grande, que é o de 250 gramas, custa R$ 7,50, o que é que vai acontecer aqui? O que é que a gente vai fazer aqui? Né? A gente vai ver a quantidade da grama, tá? Aqui eu não quero o valor. Eu já sei o quê? Que ele tem o quê? 250 gramas. O pequeno 150 e o grande 250.
Se um pote tem 250 gramas, se eu estou trabalhando com 2 potes, eles vão ter o quê? 2 vezes 250 gramas, não é verdade? Então, eu vou ter o quê? 500 gramas. Presta bem atenção que ele pergunta, quantas gramas há em 2 potes grandes de salada de fruta? Se o pote grande, a grama dele é 250 gramas, um deles só 250 gramas, 2 potes eu vou ter o quê? 500 gramas. Então, 250 mais 250 é 500. 250 vezes 2, 500. Ok? Deu para entender? Essa foi simples, fácil. Vamos complicar mais um pouquinho. Vamos para a letra B aí. Aqui Ana comprou 3 tortas pequenas e Sueli comprou 2 tortas grandes. Vamos aí entender o que ela quer. Em massa, quem comprou a maior quantidade? Vamos ver aí? Primeiro vamos ver essa quantidade de massa aí, ó. Sueli, 2 tortas grandes. Uma torta grande equivale a o quê? 1 quilograma. Lembra que a gente viu lá que 1 quilograma é igual a 1000 gramas? Então vamos transformar aí. Por que eu quero transformar para 1000 gramas? Porque as tortas que Ana comprou são pequenas e estão em gramas. E como eu quero fazer o comparativo, eu preciso saber a quantidade em gramas das duas. Porque ela aqui em quilo, vai ficar difícil de eu fazer o comparativo, ok? Então, vamos lá. Sueli comprou 2 tortas grandes. Então, uma torta eu sei que é 1 quilo, que é igual a 1000 gramas. Então, as 2 tortas grandes vão ser o quê? 2 quilogramas ou 2000 gramas, ok? Então, eu já sei, ó, se uma torta grande tem 1 quilo, 2 tortas grandes têm 2 quilos, não é verdade? Ou 2000 gramas. Então, já sei aqui, ó, a quantidade dela. Ana tem 3 tortas pequenas, né? O que é que a gente vai fazer aqui, então? Presta bem atenção aqui. Se são 3 tortas pequenas, são o quê? 500 gramas. Então, eu vou o quê? Adicionar 3 vezes esse 500. Esse valor, 500. 500 mais 500, 1000, mais 500, 1500. Ou 3 vezes o 500. Que vai dar 1.500, beleza? Então, já descobri aqui, ó, quem foi que fez a compra de maior quantidade, né? Quem está com 2 quilogramas. Será que a quantidade de tortas, ele quer saber aqui, ó, em massa, não é a quantidade de tortas, é em massa. Então, quem fez a maior quantidade de compras aqui em massa? Quem foi? Sueli, porque ela tem o quê? 2.000 gramas. Enquanto Ana tem 1.500 gramas. Ok? Deu para entender? Vamos para a próxima, porque ainda falta resolver aqui o quê? Qual o valor de compra de cada uma. Então, vamos lá ver. Sueli, 2 tortas grandes. Qual é o valor de compra da torta grande? R$ 24,76. O que é que eu vou fazer? Se são 2, eu vou adicionar esse valor 2 vezes. 24,76 mais 24,76, que vai me dar o quê? 49,52. Opa, professora, como eu faço isso? 6 mais 6, 12. Começa, ó. Presta bem atenção que é número decimais, não é? Eu não estou usando aqui o valor em dinheiro. Olha a vírgulazinha aí, ó, números decimais. 24 aqui é a parte inteira, que está antes da vírgula, e o 76 a parte decimal. Mas eu estou trabalhando com quem? Com o dinheiro, mas ele tem essa representação decimal. Então, ó, vírgula embaixo de vírgula. Então, eu opero, ó, primeiro a casa decimal aqui, tá? Que está representado na casa decimal, e vou seguindo na mesma forma que eu opero lá os números naturais, né? Eu não começo pela casa das unidades, dezena, centena, aqui eu vou começar pela parte decimal. 6 mais 6, 12, 2 vai 1, 7 e 7, 14, mais 1, 15, sobe novamente mais 1, ficou o 5, 4, 4, 8 e 1, 9, e aqui 2 mais 2, 4. E a vírgula permanece no mesmo local, beleza? Não vai trocar a vírgula aqui de lugar. Então, 49 e 52. Ou posso multiplicar. Aí, já na multiplicação, eu vou fazer o quê? Esqueço a vírgula, faço de conta que ela não está ali, faço uma multiplicação normal, tá? Como se eu estivesse operando um número natural, faço lá a operação normalmente, e aí depois eu faço o quê? Vejo quantos números que estão aqui na casa decimal e coloco a vírgula deixando a mesma quantidade de números que está
né, representado no número original, como nas casas decimais. Então, se eu tenho dois números após a vírgula, dois números nas casas decimais, eu tenho o quê? Dois algarismos, mais precisamente, se eu tenho dois algarismos após a vírgula, eu vou ter o quê? Dois algarismos após a vírgula no resultado. Beleza? E aí, o valor de compra de cada um, a Sueli, a gente chega a R$ 49,52. E as três tortas pequenas, eu vou fazer o quê? A mesma coisa. Pegar o valor da torta pequena e adicionar 3 vezes. Ou multiplicar por 3, fazendo o mesmo procedimento. Então, aqui, ó, vou logo para a multiplicação, porque a gente pode pensar que vai dar a mesma ideia aqui, ó. 3 vezes o número 8, 24. Boto 4, vão 2. 3 vezes 3, 9. 9 e 2, 11. Fica 1, sobe 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3. 37, 14. Ok? Vamos lá que o nosso tempo está acabando e ainda temos 2 probleminhas para resolver. Carla comprou uma torta grande e um pote grande de salada de frutas. Qual a massa total de seu pedido e qual o valor de sua compra? Então, ela comprou o quê? Ó? Uma torta grande, que custa o quê? R$ 24,76, olha ela aqui. E ela comprou o quê? Um pote grande de salada de frutas, que custa R$ 7,50. Qual foi a massa desse pedido? A gente vai fazer o quê? Primeiro a massa, depois a gente faz o valor aqui, que eu também quero, ó, qual o valor de sua compra, tá? Por isso que eu já fui aqui para a adição. Mas a gente vai fazer a massa. Se uma torta grande tem 1 quilograma, né, de peso, ou 1.000 gramas, eu preciso fazer a adição dessas duas representações aqui, tá certo? E um pote grande, que ela comprou, de 250 gramas. Se eu quero saber a massa total desse pedido, eu tenho quem? 1.250 gramas. Confere? Ou 1 quilo e 250 gramas. Porque Carla comprou uma torta grande, a torta grande é de 1 quilo ou 1.000 gramas. Então, aqui está aqui a representação. E comprou um pote grande de salada de frutas, que é 250. 1.000 gramas mais 250, 1.250 gramas, tá? Então, aqui eu vou ter o quê? Essa representação aqui, né, relacionada a esse cálculo, juntando as duas massas, eu tenho 1.250 gramas. E qual o valor de sua compra? Como eu já tinha falado no início, quanto custa a torta de 1 quilo? R$ 24,76. E quanto custa o pote grande de salada de fruta? R$ 7,50. E aí a gente só faz a adição. 6 mais 0, 6. 7 mais 5, 12. 2 vai 1. 7 mais 4, 11. Mais 1, 12. 2 vai 1. 3 fica como resultado 32,26. Beleza? Deu para entender? Então agora a gente vai ver aí o último questionamento, a última questãozinha desse problema que a gente trouxe. Quantos sanduíches grandes são necessários para obter 1 quilograma? E qual preço pagaria por esses sanduíches? Presta bem atenção aí. Quando a gente vê aqui que o sanduíche natural é 250 gramas, que ideia a gente tem? Um sanduíche 250 gramas, 2 sanduíches 500 gramas. Não é verdade? Porque 250 é a metade de 500 gramas. Como eu quero saber 1 quilograma, eu faço a transformação para 1.000 gramas. Porque se eu estou trabalhando com gramas aqui, eu vou chegar a essa representação de 1.000 gramas. 250 gramas mais 250 gramas, 500. Opa, eu preciso de mais 500. Então, mais 250 gramas, mais 250 gramas. Que aí eu vou ter o quê? 1.000. Ou seja, 500 mais 500. Eu vou fazendo a representação aí por partes. 250 gramas mais 250 gramas, 500. 250 gramas mais 250 gramas, 500. Juntando tudo, eu tenho quantos sanduíches? 4. Falei rápido demais, quase que não saía. Então, vamos lá. Então, presta bem atenção aí. 4 sanduíches é o que a gente vai ter. Por quê? 250 gramas, mais 250 gramas, mais 250 gramas, mais 250 gramas, 1.000 gramas. Que é o que vale a 1 quilograma. Então, 250 gramas vezes 4, 1.000, ok? Então, eu preciso de quantos sanduíches para obter 1 quilograma? 4 sanduíches. Beleza? Deu para entender? E qual preço pagaria por esses sanduíches? 10,50 mais 10,50 mais 10,50
mais 10,50. O que é que a gente tem aqui? 4 vezes, né? Que eu vou adicionar o valor de 10,50. Então, 10,50 mais 10,50 mais 10,50 mais 10,50. Então, ó, 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. Os 4, 5 aqui, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Zerou, colocou o 0, sobe o 2, né? Que eu não posso botar o número completo aqui. Eu opero como se eu estivesse operando o número natural. Depois a vírgula vai ficar onde ela está. Então, o 2, como eu não tenho que adicionar aqui, ó, que é tudo 0, pego esse 2 e ele vem diretamente para onde? Para o resultado. E 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, R$42. Ou multiplico 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, coloco 0, vão 2, 4 vezes 5, 20, como a gente fez, né? Colocou 0, vão 2, 4 vezes 0, 0, e o 2 que está lá em cima é repetido, porque aqui eu multiplico primeiro e depois eu vou com o resultado que está lá em cima e repito aqui embaixo, ou adiciono, 4 vezes 0, 0, 0 mais 2, 2, 4 vezes 1, 4, R$42. Ok? Deu para entender? Tranquilo? Então, hoje a gente conseguiu ver aí que podemos utilizar as operações matemáticas, adição, subtração, multiplicação e divisão, para resolver problemas envolvendo massas e os valores dados a elas. Bem como percebemos como usar a melhor unidade para representar uma medida de massa. Então, as referências, e eu só tenho que agradecer, porque a gente chega ao finalzinho da nossa aula e trago para você o meu agradecimento por estar aí do outro lado da telinha, mais uma terça-feira, assistindo a nossa aula de matemática. E eu espero que na próxima terça eu possa te encontrar neste mesmo horário. Até lá!